Oi pessoal, nosso tema de hoje vai ser o iter criminis, também conhecido como caminho do crime. O iter criminis ele é uma divisão doutrinária da ação. Se a gente vai falar de teoria finalista da ação, a gente precisa compreender a forma como essa ação se desenvolve e, para efeitos de determinadas implicações doutrinárias, sabermos quando é que a gente pode efetivamente considerar que o crime foi praticado e quando é que a gente pode considerar que o agente ainda não colocou em prática a sua vontade, muitas vezes, embora já tenha demonstrado sua intenção de praticar um delito. A chave para compreender o motivo por trás da divisão doutrinária do crime em diversos elementos separados, não como um contexto causal único, é para que nós possamos saber efetivamente quando é que o crime pode ter sido considerado praticado, quando é que ele passa a ser punível e quando é que nós podemos identificar que houve a tentativa. Então, o iter criminis é dado primeiro por uma divisão entre uma fase interna e uma fase externa do delito. A gente sabe, porque já estudamos a teoria finalista da ação, que a ação finalisticamente dirigida é o grande eixo dogmático para compreendermos o nosso direito penal brasileiro, dentro da teoria finalista da ação. Então, a gente tem no primeiro momento que só é punível uma conduta exterior, ou seja, não é punível a mera cogitação, o mero pensamento. Então, a primeira fase, dita interna, ela comporta o primeiro dos elementos do iter criminis, a cogitação. Na cogitação, ainda não existe nenhuma exteriorização da vontade delinquente do agente. O agente ainda não exteriorizou o seu desejo de praticar o delito, muito embora esse delito exista na sua mente, esse delito exista nas suas elucubrações. Nesse momento, o agente está pensando em praticar o delito, ele está considerando os riscos, ele está considerando as oportunidades, enfim. No plano mental, o agente elucubra os elementos para uma possível ação delinquente. Nessa fase, gente, não é possível punir o crime. Por quê? Porque não existe manifestação causal naturalística da vontade criminosa. Todos nós já pensamos em cometer crimes e matamos mentalmente alguém que nos tenha aborrecido. Mas efetivamente, o crime só pode ser punido a partir da fase da exteriorização do delito, o que comporta o segundo elemento, que excepcionalmente poderá ser punível, que nós chamamos de preparação. Algumas exceções, é possível punir atos preparatórios, e efetivamente os outros dois componentes que nós vamos falar no momento oportuno. Então temos fase interna, fase externa. Na fase interna nós temos a cogitação. E na fase externa? O primeiro elemento da fase externa é a preparação. Na preparação, o agente começou a colocar em prática o plano antes engendrado no plano mental. Então o agente já começou a se movimentar no sentido de conseguir o delito. Suponhamos, por exemplo, que o agente planeja praticar um furto a uma residência. Então ele já começou a levantar as informações sobre os moradores, ele já sabe mais ou menos os horários que as pessoas transitam naquela residência, ele checou as redes sociais para saber se havia algum tipo de informação de quando a casa poderia ficar vazia. Ele já sentou num barzinho na esquina ali próximo para observar a movimentação, fez amizade com o porteiro do prédio para saber algumas informações sobre aquela pessoa e assim sucessivamente. Perceba que nesse momento o agente não necessariamente praticou qualquer tipo de crime, mas ele já exteriorizou, ele já começou a agir no plano causal naturalístico no mundo dos fatos. Excepcionalmente, para alguns delitos, os atos preparatórios são puníveis. É o caso clássico da lei antiterrorismo, que criminaliza o planejamento de atentado terrorista. Também é punível o delito de associação criminosa se a associação já havia se consumado no momento em que o crime para o qual se destinava a associação estava sendo cogitado. Doutrinariamente se entende que, por exemplo, se 5 ou 6 ou 3 ou mais pessoas se reúnem para praticar um homicídio e elas já começaram a elaborar um plano, muito embora o homicídio ainda não tenha passado efetivamente a uma fase de execução, a associação já se encontrava consumada. Ou seja, nesse caso ela também é punível. Igualmente, alguns componentes da preparação podem configurar-se como crimes autônomos. É o caso
por exemplo, do que nós chamamos de antefato punível. O que é o antefato punível? Digamos que o agente pretende praticar um homicídio. Ele vai até uma pessoa que ele sabe que vende armas ilicitamente, ele adquire uma arma sem autorização para porte ou posse dessa arma, e ele passa a andar com essa arma, aguardando a oportunidade de praticar o seu intento criminoso. Perceba que o agente não começou ainda a exteriorizar, do ponto de vista da execução, o crime de homicídio, mas ele já se encontra em pleno exercício da posse ilícita da arma, o que configura crime autônomo, previsto no Estatuto do Desarmamento. Então, essa posse da arma de maneira ilícita, por si só, já configura crime autônomo consumado. Então ele poderia sim ser punido por essa posse da arma de fogo, ilicitamente, né, a posse ilícita da arma de fogo, mas ele não poderia ser punido ainda pelo homicídio. Por quê? Porque a sua ação, muito embora já se encontre em franca preparação, ainda não começou a ser executada, exceto por aqueles componentes do delito que já se encontravam consumados, por exemplo, a arma de fogo, meio através do qual o agente hipotético, nesse nosso exemplo, pretendia realizar o crime de homicídio. Compreenderam? Bom, agora as coisas começam a ficar um pouco mais tensas. A terceira fase do iter criminis, né, o terceiro elemento do iter criminis, melhor dizendo, chama-se execução. E o que é a execução do delito? A execução do delito é o momento quando o agente deixa clara e inequívoca a sua intenção de causar o delito. E, se nenhum evento externo ou por qualquer razão, algum evento fora da vontade do agente interferir, o crime se consumará. Na execução, o agente já coloca em curso a sua ação que tende ao resultado. É o momento em que o assassino dispara o gatilho, o último momento da execução. É quando o agente efetivamente anuncia o assalto. Ali já está inequívoca a intenção posta em curso. A ação do agente poderia ter sofrido uma série de interferências diferentes, mas não. Ali o agente já exteriorizou completamente a sua vontade e se nenhum evento diferente acontecer, o crime se consumará. Se nenhuma interferência acontecer, ou se não acontecer uma das hipóteses de desistência voluntária, por exemplo, né, nesse curso de ação, ou se não for uma hipótese de crime impossível, nós estaremos diante de um evento que tende à consumação do fato criminoso incriminado pela norma penal. A ideia da execução, e por que ela é tão importante, é que a partir desse momento o crime já pode ser punível na modalidade tentada. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver o que é a tentativa e o que é a consumação do delito. E por que é tão importante que a gente entenda que na fase de execução, a partir daqui, a vontade do agente já está totalmente exteriorizada e ele pode, então, passar a responder pelo crime na modalidade tentada. E com relação à consumação? A consumação é quando há a realização completa do tipo penal, com todos os seus elementos. Efetivamente, quando o crime se realiza em todos os elementos prescritos na norma penal proibitiva, nós dizemos que o crime foi consumado. Exemplo, no crime de homicídio, quando a vítima morre. E aí o crime de matar alguém efetivamente se consuma. Certo, pessoal? Não podemos esquecer, fase interna, cogitação, é o único elemento na fase interna. Fase externa, preparação, execução e consumação. Na fase externa, nos atos preparatórios, é possível punir os artefatos que configurem crimes autônomos ou, no exemplo excepcional, associação criminosa, planejamento de atentado terrorista. Na fase de execução, o crime passa a ser punível na modalidade tentada e na consumação, todos os elementos do fato típico foram efetivamente reunidos. Há ainda
Uma quinta etapa que os doutrinadores não situam normalmente dentro do iter criminis chama-se exaurimento, ou seja, quando não há mais a possibilidade da reiteração criminosa. O crime já está consumado, completo, e não há ali a outra oportunidade de que ele venha a se repetir. Por exemplo, no caso em que nós estamos falando de continuidade delitiva, um assunto para uma outra aula.